Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Volta Redonda Futebol Clube. Vamos dar início agora à nossa coletiva de imprensa com o nosso gerente de futebol, Pelarginelli, Zada, e ao lado dele está o atacante Ítalo Carvalho, que retorna ao Volta Redonda após uma passagem pelo futebol da Coreia do Sul. A primeira pergunta, Zada, vem do Leonardo Dantas, do Raul do Vale, que ele quer saber o seguinte: qual a importância de ter tido essa nova janela? Reforçar o time agora e não no período convencional foi fundamental no Volta Redonda? Boa tarde a todos aí. Na verdade, essa janela é uma janela que a gente já visualizava já essa possibilidade, mas ela é uma possibilidade tanto de chegada quanto de saída, que acabou acontecendo, né? Então, como a gente estava atento aí ao mercado também, a gente já tinha mapeado alguns atletas, ficamos nessa negociação e conseguimos aí. O Ítalo já era um atleta que viria, né, em relação ao retorno, já estava bem desenhado. A gente tinha essa vontade de trazê-lo. Claro que a gente contou aí também com a vontade dele de estar aqui com a gente, já que é um atleta que, quando saiu daqui, estava com bastante perspectivas e muito assédio. E a gente conseguiu aí, com certeza, o Ítalo retornando e mais dois atletas, o Léo e o Ramírez, que foram atletas que a gente também pensou aí através das análises e que tem certeza que chegam para somar. Então, essa janela fez com que a gente tivesse aí uma atenção especial nesse reforço. Claro que os atletas que saíram também eram atletas que estavam aqui dentro de todo um contexto. No caso do Luciano e o Bruno, acabaram tendo uma oportunidade melhor em relação à sequência, por tudo que estava desenhando dentro do dia a dia. E no caso do Mirandinha, já foi uma situação. O Mirandinha não era um atleta nosso, era um atleta emprestado, e que a negociação foi feita diretamente pelo clube dele. E a gente não tinha muito o que fazer, já que os valores foram muito altos em relação. A gente tinha uma condição de igualar a proposta, mas era uma proposta muito acima e não tava, e sairia totalmente fora do padrão alcançado aqui pela nossa diretoria. A pergunta para o Ítalo, para o Leonardo, ele diz o seguinte: Ítalo, está ansioso para a sua reestreia aqui no Voltaço, e voltar ao time, jogando em casa, tem um sabor especial? Boa tarde. Obviamente eu estou muito ansioso, né? Infelizmente não pude jogar contra o Goiás, mas também serviu para eu entrar num condicionamento melhor, né? Esse tempo sem jogar. Então acredito que eu estou preparado. Como tu falou, em casa é melhor ainda, né? Então espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair vitorioso, que vai ser muito importante. A pergunta do pastor Thiago, do Voltaço Notícias Cruzada, como você avalia a atuação da diretoria nessa janela extra? E como você enxerga a tradição da janela de 10 de julho a 2 de setembro? O Voltaço vai fazer outras contratações de forma pontual? Sim, então, eu acho que a gente foi muito atento na janela, já que, como eu falei, é uma janela que você perde, mas você também tem que contratar. Então, a gente iniciou aí perdendo 3 atletas e a gente conseguiu trazer aí 3 atletas também para manter o nível do grupo. Então, acho que foi uma janela satisfatória. Não foi excelente, mas foi satisfatória. E a janela que inicia 10 de julho, ela é fundamental para a sequência da competição, e a gente também está muito atento para que a gente possa ir. Eu tenho certeza que a gente vai sofrer alguns assédios, que é normal e natural, mas a gente também está atento ao mercado para que a gente possa não sofrer tanto se porventura a gente perder algum atleta e ser rápido nesse contra-ataque. Qual a sua avaliação, Zé, por enquanto, da Série B e o que o Volta Redonda vem fazendo? A participação do time está dentro das suas expectativas? Olha, assim, normalmente, né, a gente analisa aqui de uma forma mais fria, né? Então, é claro que a gente olhar o número de pontos que a gente tem, a primeira coisa que você vai pensar é que que o time não está fazendo uma campanha tranquila.
Mas o que me conforta é porque a gente acompanha os jogos e a gente está, sem dúvida nenhuma, fazendo bons jogos. Claro que não adianta a gente ter mais posse de bola, ser um dos times que mais finaliza, ter inúmeros fatores aí que são bem legais de você olhar e satisfatórios, mas você não transformar isso em vitória em 3 pontos. Então a gente precisa equilibrar isso, jogar bem, conseguir 3 pontos também. Então hoje eu vejo um grupo muito parecido da Série B. As equipes são muito parecidas, claro que tem uma ou outra que tem uma estrutura melhor, um nível de investimento maior, mas dentro do campo os jogos são muito parecidos e muito parelhos. E aí quem ganha e quem perde um jogo é questão de detalhe. Eu acho que a equipe, sim, começou a entender melhor essa competição. As primeiras rodadas foram impactantes, acho que pode-se dizer assim, porque foram aí 5 rodadas aí sofrendo bastante. E até as últimas 5, 6 rodadas, tanto que nós ficamos 5 jogos sem perder, conseguimos aí 2 vitórias e 3 empates, e fomos perder agora para o Goiás, depois de uma partida até certo ponto até equilibrada, e acabou que eu vejo isso como um campeonato muito equilibrado. O Goiás é o líder da competição e nós fizemos uma partida de igual para igual em momentos muito melhores que eles, jogando lá em Goiânia. Então, mas repito, não adianta jogar bem, ter mais posse de bola, finalizar mais e não transformar isso em vitória. Então a gente precisa equilibrar de uma forma tranquila para que a gente possa ter aí os últimos, a última parte desse turno e o outro turno todo de uma forma mais tranquila na competição e que a gente possa estar dentro de uma posição condizente ao que a gente tem atuado. A pergunta dele existe uma expectativa entre os torcedores do Voltaço de contratar algum jogador de peso na próxima janela? Você acredita que isso seja possível? A gente sempre tem algum tipo de conversa, namoro, entre aspas, né, que a gente fala em relação a trazer um atleta nesse sentido. Mas tem muita coisa que envolve, né? O atleta tem que entender também, quando nós chegamos a conversar com alguns nomes aí que foram ventilados para trazer, mas a gente precisa ainda, talvez, que essa pessoa que a gente vai fazer entenda um pouquinho mais da realidade do clube e que venha num projeto. Geralmente esses atletas já estão numa descendente final de carreira, querem uma estabilidade, talvez jogar uma Série B, venha de uma outra competição, talvez isso pode não ser o que eles estão visualizando no momento, mas a gente está sempre atento. Trazer um atleta de nome, não adianta vir ele só com o nome, porque ele vai precisar correr muito, se dedicar muito. Esse atleta de nome precisa estar bem fisicamente e ainda querendo bastante. Não adianta a gente trazer um atleta simplesmente com nome, porque com nome hoje em dia ninguém mais joga. Agora as perguntas do pastor Thiago, para o Ítalo. Como você encara a expectativa da torcida, o seu retorno para acabar com a dificuldade da equipe fazer gols? Você se sente pressionado? Está voltando nesse momento que a equipe está passando? Cara, eu lido com muita tranquilidade, né? Eu sei que, obviamente, eu não vou fazer nada sozinho, eu nunca fiz. Eu preciso de todo um contexto, de todo tudo ao meu redor para as coisas fluírem. A gente tem se cobrado bastante aqui dentro sobre essa questão, principalmente a gente ali do ataque, é algo que incomoda bastante. A gente vê o quanto a gente está criando, o quanto a gente está chegando, falta colocar a bola para dentro, então isso tem incomodado, mas a gente trabalhou muito essa semana, então eu espero que na próxima terça a gente possa fazer os gols para tirar esse peso, para a gente jogar mais tranquilo, porque não é criação, a gente vem criando muito, a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade no último terço ali para poder aproveitar as oportunidades. Como que você está fisicamente? Como tem sido a sua adaptação desde o seu retorno? Você se considera pronto para jogar? Cara, pronto, como eu falei, essas 2 últimas semanas foram importantes para mim conseguir chegar no meu nível físico. Agora, obviamente, dentro do jogo a gente não sabe como vai ser, mas eu estou muito preparado, sei muito bem o que eu tenho que fazer e pronto para poder ajudar de todas as formas. Pergunta do Jorge, do Globoesporte.com, para você, Ítalo. Como você avalia que foi a sua passagem pelo futebol sul-coreano? Cara, eu achei que foi importante, assim, né, pro jogador agora
pro Ítalo, porque acho que engloba outras coisas, acho que a minha forma de pensar, de jogar, acho que acrescentou em vários sentidos, é um futebol totalmente diferente. Eu tenho as minhas características, com o futebol de lá eu acabei me adaptando em algumas outras situações, então acho que eu volto um cara muito mais preparado para poder ajudar. E como você vê esse retorno para Volta Redonda e se essa sua experiência internacional mudou o seu pensamento de jogo, da forma de jogar futebol? Cara, acho que assim, eu nunca vou perder as minhas características, né? Que eu acho que é algo mais importante que eu tenho, assim. Como eu falei, tentei me adaptar ao futebol de lá, então eu vou ter algumas coisas a mais, mas vai ser o mesmo intuito de sempre, com as mesmas características e tentando fazer o meu estilo de jogo que eu acredito que eu não possa mudar. Pergunta do Leonardo para o Zada. Zada, como você avalia esses 11 primeiros jogos da equipe na Série B? E como tem sido essa experiência para você gerir um clube na Série B do Campeonato Brasileiro? Sim, então, acho que vai dentro do que eu respondi da última vez. Eu acho que essas 11 rodadas deu para a gente entender como é uma competição. A gente vinha aí de 8 anos jogando a Série C, é uma competição muito diferente. A gente tinha uma visão da C para B diferente do que a gente está disputando a B realmente. Uma competição que a gente iniciou mal, né? Mal que eu digo com os resultados, com derrotas, mas que a gente entendeu rápido. A gente conseguiu aí virar essa chave durante aí acho que da quinta para a sexta rodada e pegamos aí jogos difíceis, equipes muito fortes em todos os sentidos, fisicamente, tecnicamente, mas eu vejo isso como um aprendizado muito grande. A gente está aprendendo no nosso linguajar aí, estamos tendo que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, mas a gente está tendo sucesso, ao meu modo de ver, porque a gente se adaptou rápido e vamos aí entender que a gente vai precisar, claro, que evoluir muito ainda para a gente fazer uma competição mais segura, né, mais tranquila. Não acredito que a gente vai ter muita tranquilidade ao longo da competição, vai ser uma competição que a gente vai brigar ao longo dela até o final, mas eu acho que vai ser muito gratificante para nós, e aí falo da minha sensação como um gerente de estar disputando a Série B, poder estar levando, né, a equipe do Volta Redonda a todos os estados do país aí, e a gente sendo muito bem recebido, né, e a gente sendo muito elogiado após os jogos, por tudo que a gente tem feito, né, na competição, a maneira de tratar, a maneira de jogar. Então, assim, é uma oportunidade muito grande que a gente está agarrando e a gente quer permanecer nessa Série B aí por bons anos. O Volta Redonda precisa dessa permanência na Série B para que a gente possa melhorar cada vez mais na nossa estrutura. Até emendando a pergunta dele aqui, você é um dos profissionais que talvez melhor conheça a Volta Redonda. É especial depois de tanto tempo na Série B, foram 8 anos, como você bem disse, na Série C, tá à frente desse projeto Volta Redonda hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, onde você tem adversários diferentes, até como vocês vem dizendo nas últimas semanas, forma de jogar diferente, profissionalmente falando, né, para a sua carreira, é um diferencial, né, tá aqui nesse momento agora? Não, sem dúvida. Aí eu falo, ao longo dos anos, assim, a gente sempre sonhou em estar aqui nessa Série B. A gente tem algumas coisas que acontecem ao longo da competição, essa própria mesmo agora contra o Goiás, a gente ia jogar pela Série C e a gente ligava o pessoal do Goiás para ir treinar lá e ficava olhando o estádio, né? Esse estádio aqui, Goiás na Série A ou na Série B, talvez muitas vezes a gente tenha ido jogar lá e o Goiás na Série A, e qualquer dia desse a gente vai jogar aqui. E nós fomos jogar semana passada lá em Goiânia e fomos jogar num campo que a gente sonhou um dia estar jogando. Então, ver essas realizações ao longo do tempo aqui dentro é muito importante. Eu me sinto muito prestigiado de estar nesse momento aqui dentro do clube. Agora a pergunta do João Pedro Scott para você, do João Pedro do portal Futebol do Interior. O Xavi voltou a ser relacionado com o Rogério Correia na última partida e quer saber como que vocês, do Departamento de Futebol, analisam esse retorno do jogador, né,
continua contando com ele para a sequência da temporada? Sim. A verdade que é assim, até mesmo para a gente deixar tudo muito claro em relação ao Chay, ele era um atleta que iniciou, veio com boas perspectivas e a gente acabou tomando uma decisão que talvez ele não fosse continuar com a gente para a sequência, deixamos ele apto a buscar alguma outra equipe e tivemos que tomar algumas atitudes aqui dentro do clube para o andamento normal. Isso ele estava treinando no G2 ao longo desse tempo todo, mas foi uma decisão nossa, diretoria, comissão técnica, todos nós decidimos por isso. E agora também, nesse retorno, já que infelizmente não teve esse acerto com nenhuma outra equipe, chegaram a negociar, mas não foi para frente. Já que é um atleta que estava aqui, estava treinando regularmente, a gente fez essa incorporação, foi uma decisão, repito também, onde a gente decidiu que ele retornasse, e no momento que ele retorna e que está treinando com o grupo, ele está em iguais condições com todos. E aí depende do dia a dia dele. E ele tem demonstrado interesse, nunca tivemos nenhum tipo de problema em relação a ele, está dedicado, está treinando, está bem condicionado e o Rogério com certeza já convocou e acredito que sempre que estiver disponível e estiver dentro da concepção e o treinador achar que tem que convocar, ele vai ser convocado e ele está em iguais condições, repito, como todos os outros. Pergunta do Cauã, o Ítalo. Você é o maior artilheiro do Volta Redonda em campeonatos brasileiros e retorna ao clube no momento que a equipe vem encontrando dificuldade de balançar as redes. Como você avalia o peso dessas expectativas sobre os seus ombros, tendo em vista esse momento que o time briga na parte de baixo da tabela ali, perto da zona de rebaixamento? Cara, como eu falei, é com muita tranquilidade. Eu sei que eu vou ter uma responsabilidade um pouco maior por conta do momento que a gente está vivendo. Mas a gente tem um alento que a gente está criando situações de gols. Se fosse um caso que a gente não estivesse criando, seria bem pior. Então, como eu falei, é uma responsabilidade a mais, mas a gente está ali para isso, é a nossa função fazer o gol. Então, é importante que a gente faça para dar uma confiança a mais para o grupo. Acho que defensivamente a gente está bem, então falta caprichar um pouco mais ali no último terço para a gente fazer os gols e conseguir os pontos. Eu vou fazer uma pergunta em comum para os dois. Na próxima terça-feira nós receberemos o Avaí em casa. É um jogo que ele é no horário acessível, que é às 19h30, né, no dia útil. Eu queria primeiro ouvir o Zada. Zada, o Volta Redonda vive um momento de, apesar do resultado adverso em Goiás, de ascensão na Série B. Qual a importância que o torcedor e a população, não só de Volta Redonda, como das cidades ao entorno, tem em estar no estádio na terça-feira, desde a terça-feira, apoiando a equipe? Total, a gente conta muito com eles, né? Os torcedores têm ido, têm incentivado, a gente fica muito feliz ali com essa interação. Eles veem uma equipe muito aguerrida, né? A gente busca aí o resultado o tempo todo, e quando eu falo o tempo todo, enquanto o juiz não termina, não apita, dá o último apito, a gente está ali lutando para que a gente consiga os nossos objetivos, e que eles compareçam, né? Compareçam mesmo. Eu sei que não é fácil os horários, às vezes os horários não dependem da gente, a gente está sempre atento aos horários que são colocados pela CBF, a gente às vezes faz a solicitação para colocar num horário mais acessível, mas muito raramente a gente é atendido, mas que eles realmente chamem teu amigo, chamem o máximo de pessoas que vão lá para nos incentivar, porque a gente precisa muito desse apoio, que é fundamental aí, porque a gente precisa muito conquistar essa vitória em casa contra o Avaí. Para perguntar ao Ítalo, você tem a chance de reestrear pelo clube, uma torcida que tem bastante carinho por você jogando diante deles. É especial você voltar ao clube, que a gente pode dizer assim, que seja sua casa, jogando diante do torcedor, numa Série B de brasileiro, você defendeu Volta Redonda na Série C em algumas temporadas. Mexe com você essa possibilidade de estar jogando aqui de novo uma realidade diferente da que você estava acostumado? Com certeza, né, cara? Até agradecer o carinho do torcedor, sempre foi muito grande comigo. Eu volto agora no cenário totalmente diferente, né? A gente que estava aqui antes sabe a dificuldade que foi para conseguir esse acesso. Sofremos muito nos anos anteriores, mas graças a Deus conseguimos. E o apoio do torcedor ele é fundamental. A gente sempre foi muito forte aqui dentro, e num campeonato tão difícil como esse, a gente
tem que fazer os pontos em casa e, obviamente, com o apoio do torcedor fica tudo mais fácil. Então, que eles possam ir nos apoiar, porque dentro de campo a gente vai dar o máximo para conseguir os resultados. Você acompanhava o Voltaço lá da Coreia, aquele terço final, né, da Série C depois que você saiu? Com certeza, né? Eu fazia parte daquilo tudo, então eu acompanhava. Sempre tive muitos amigos aqui que eu vou levar pro resto da minha vida. Então, sem dúvida nenhuma, acompanhei muito, torci muito e fiquei muito feliz quando a gente conseguiu os objetivos. Perfeito. Nada, suas considerações finais, primeira parte da entrevista. Não, só queria agradecer a oportunidade. Às vezes a gente tem algumas situações dentro do clube que às vezes ficam subentendidas e a gente espera que a gente tenha sempre essa oportunidade aqui de esclarecer, de dar um retorno para vocês da imprensa, que são importantes, que fazem nosso dia a dia. E a gente está aqui sempre à disposição para que a gente não tenha nenhum tipo de ruído e que as informações sejam mais claras possíveis. Nós agradecemos a presença do Zada. Ele vai ficar aqui mais um pouquinho com a gente. Daqui a pouco nós vamos apresentar os outros 2 jogadores que chegaram para reforçar nossa equipe e também do nosso artilheiro que retornou a casa. E seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Se vocês voltassem, todos nós do clube estamos muito felizes com o seu retorno. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui na sede do Volta Redonda Futebol Clube. Começar com o nosso diretor de futebol, Leonardo Nery, Zada, que hoje apresenta mais um reforço para o setor defensivo do Voltaço, que é o Lucas Ramírez, um defensor que veio do Atlético Goianiense e chega aqui agora para fazer parte da nossa equipe. Zada, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse processo de contratação, né, do Lucas e também o que despertou no Volta Redonda o interesse de ter um jogador como ele. Né? Sim, então, a gente teve, né, já tinha uma ideia ao longo do tempo aqui que a gente acabou tendo a baixa do Cáceres, né, que retornou para o país, né, para o Paraguai, e a gente tinha que ir no mercado buscar um atleta com características que se adequassem ao que o Rogério buscou. Então aí a gente teve alguns nomes e chegamos até o Lucas e enfim, entrou dentro aqui de um perfil que o Rogério também gostou bastante. E nós fomos atrás lá do Atlético Goianiense para que acontecesse toda a situação e emprestasse. E deu tudo certo e hoje ele já está incorporado totalmente ao elenco, treinando normalmente e apto para a partida. O setor defensivo do Volta Redonda vem se destacando pela qualidade, não só pelo fato do time ter sofrido poucos gols, mas também pela qualidade de saída de bola dos jogadores. Você acredita que o Lucas chegando agora, ele vai dar uma dor de cabeça boa para o Rogério na hora de escolher quem vai jogar ali? Essa é uma das nossas funções, né? Trazer atletas que possam cada vez mais dar essa dor de cabeça boa para o treinador. Qualidades que possam ali somar. E é um campeonato muito longo, né? E com muitas opções e ações diferentes, né? Formações até. Então, assim, a gente sempre brinca, a equipe que inicia a competição nunca é a mesma que termina. Então, eles têm que estar preparados a todo momento e eu acho que o Lucas vem para ir, sem dúvida nenhuma, dar uma dor de cabeça boa para o Rogério. Pergunta para o Lucas, do Leonardo Danos, do Jornal Diário do Vale. Lucas, conta um pouquinho como foi a sua experiência no Atlético Goianiense e o que a sua passagem pelo clube que também disputa a Série B pode agregar na sua nova trajetória aqui no Volta Redonda, né? E ele emenda uma pergunta que é o seguinte: considerando esquemas com 3 zagueiros, você acha que já chega em condição de brigar pela titularidade com os jogadores que estão aqui no setor? Boa tarde. Então, a minha passagem pelo Atlético foi curta, né? Eu fiquei 2 meses lá só. Acho que deu para me agregar bastante pegar experiência com os zagueiros que estão lá, porque eu sou novo e lá teve bastante zagueiro experiente. Tinha o Wallace, o Alex que passou aqui, Pedrão, Mateusão, todos jogadores de alto nível, alta performance. E acho que esses 2 meses que eu tive lá, trabalhei bastante, aprendi, tive bastante conselho. Então, foi uma boa passagem, acho que foi uma boa passagem lá. Não consegui jogar, não tive oportunidade, mas estou pronto e acho que aqui eu vou conseguir me adaptar. Já me adaptei, fui bem recebido e creio que vou ter mais oportunidade aqui. Você falou que jogou com o Alex, né? Sim, isso. Você chegou a comentar com ele
antes de ir para cá, pegando referência do clube, sobre a cidade? Teve algum Sim, sim, conhecimento? sim. O Alex comentou. Quando eu soube da oportunidade de eu vir para cá, eu fui conversar com ele. Ele me explicou como é que era o clube e tal. Me deu um bom feedback e só agregou para minha chegada até aqui. Como você encara esse desafio de defender o Voltaço, agora na Série B, né? E o que te motivou a fechar com o clube, vir jogar aqui no Volta Redonda? A expectativa é a melhor possível. Eu acho que o Volta Redonda é um time bem conhecido no Brasil e a motivação é. Isso aí não tem o que falar, né? Eu sempre trabalho, sempre me dedico ao máximo e por opção de jogar, isso aí fica a opção do treinador, né? Eu venho, trabalho, faço o meu e depois quem escala é o treinador, não tem o que fazer. Falando sobre as suas características de jogo, quer saber qual é o seu ponto forte e como você enxerga essa formação com o Rogério vem jogando ultimamente, né, com 3 zagueiros. Então, minhas qualidades, eu acho que eu sou um zagueiro perfeito. Não tem como eu falar que eu tenho dificuldade em alguma coisa. Eu me considero um zagueiro perfeito. E o esquema de 3 zagueiros, eu atuei agora na Copa do Nordeste e no Cearense pelo Ferroviário. E lá tinha um treinador que também jogava com 3 zagueiros. E eu cheguei a jogar pela direita, pelo meio e pela esquerda. Acho que eu estou bem apto para jogar em qualquer posição na linha de defensiva ali atrás. Você chegou recentemente, já deu para conhecer alguma coisa da cidade, já andou um pouquinho por Volta Redonda, como é que tem sentido até mesmo pelas próprias redes sociais, né? Esse calor da torcida aqui, como é que tem sido esse contato? Então, eu tô aqui faz 4 dias que eu cheguei, né? Eu acompanhei o Volta Redonda lá em Goiânia, no jogo contra o Goiás, e depois vim com o elenco para cá. E eu não cheguei ainda a dar alguma volta na cidade, só tô treinando, dormindo, comendo, descansando e focando no jogo de terça-feira contra o Avaí. É isso. Agora, mensagem para o torcedor do Voltaço. Como que o Lucas vem para defender o Voltaço e o que você espera da sequência dessa temporada? Então, pô, a torcida pode esperar de um jogador com muita garra, muita dedicação, um jogador que vai estar sempre no máximo, um cara que se entrega bastante no dentro de campo e nos treinamentos, sempre 100% dedicado e espero a Série B aí conseguir. O principal objetivo é permanecer na Série B, mas eu gosto de sonhar alto e com o time que a gente tem, com a qualidade que a gente tem, eu já sonho em buscar o acesso para a Série A. Nós agradecemos ao Zada, agradecemos também ao Lucas. A gente volta, que tem mais um reforço aqui para apresentar a vocês. Dando sequência aqui às nossas apresentações, um dia diferente aqui no Volta Redonda. Zada, o Voltaço trouxe mais um reforço para o setor meio ofensivo, né? Que agora é o Léo Ceará, um jogador que tem experiência, inclusive no exterior. Queria saber como que o Volta Redonda chegou até esse jogador e o quanto que vocês, na comissão técnica do departamento de futebol, acreditam que ele possa agregar ao setor ofensivo da equipe. Sim, então, o Léo já é um atleta que estava mapeado, né? Eu tinha olhado aí, já estava no nosso banco de dados em relação à análise. É um atleta que nos chama bastante atenção. A gente tem acompanhado, tem feito uma excelente temporada. Os últimos anos dele têm sido bem... as performances que chamam bastante atenção e a gente acabou colocando ele no nosso banco de dados para uma oportunidade. Surgiu, né? Ele vem de um clube da onde a gente tem uma boa relação, né? Que já estava com o Mirandinha aqui com a gente, e acabou que a gente conseguiu aí uma boa negociação e trazê-lo para que ele possa nos ajudar aí nessa sequência aí para a Série B. Léo, pergunta do Leonardo Dantas, do jornal Diário do Vale. Como você define o seu estilo de jogo? Em qual posição ali do meio campo você prefere jogar? Boa tarde, né? Eu conversei bastante com o Rogério, ele me falou de uma situação de meio ponta para ponta ali. Eu falei, professor, estou pronto. A oportunidade que o senhor me der aí de colocar o no meio na ponta, vou estar preparado e para ajudar o Voltaço aí, né? Você é um jogador com ampla experiência no futebol, né? Você já tinha ouvido falar sobre o que você conhecia sobre o Voltaço antes, você vinha acompanhando a equipe antes
tanto na disputa da Série C, ou até mesmo esse início de temporada agora na Série B do Campeonato Estadual? Então, a gente está no futebol aí já tem um tempo. A gente acompanha, né? A gente acompanha a Série C, Série B e Série A. Série D também, né? Que eu estava na Série D ano passado. Então, a gente acaba acompanhando o Voltaço, na verdade, o Volta Redonda. Na verdade, assim, bem pouco, porque eu estava na competição diferente. Então, mas eu ouvi falar muito bem, estou muito feliz de estar aí para ajudar a voltar sempre. Te motiva defender um clube que tem um projeto como o Volta Redonda tem, de permanência na Série B, e um projeto que ele é muito voltado a longo prazo para a sequência do futebol? Sim, cara, eu estou muito feliz mesmo. Quando eu recebi a oportunidade de vir para cá, eu fiquei muito feliz, estou aqui bastante motivado para dar o meu melhor dentro de campo. E vamos dar sequência no projeto do Voltaço, que agora é uma semana importante para a gente voltar ao rumo da vitória, que é terça-feira, 7h30. Deus abençoar com uns 3 pontos aí. Pergunta do pastor Thiago para você, Léo. Como você encara esse desafio de defender o Volta Redonda na Série B, né? E o que foi primordial para você aceitar esse convite de vir jogar aqui? Como eu falei, estou muito feliz de estar aqui mesmo. Primeiro que é para jogar uma Série B, que isso é muito relevante, cara. Estou muito feliz de voltar a jogar a Série B. Tive passagem por outros clubes jogar. Então, isso aí para mim e para a minha carreira é muito importante. Dar essa sequência que o Volta Redonda vem trabalhando. Então, é acreditar no projeto do Rogério, cara, que pelo meu estilo de jogo cai bem. E a expectativa é das melhores de estar aqui, de a gente, Deus abençoar aí, nós vamos conseguir sim essa permanência e sonhar, como foi falado do Ramires ali, o acesso, Deus abençoar, que isso aí a gente não pode deixar de sonhar, né, cara? Isso aí é muito importante, mas vai dar tudo certo. Você falou aqui, agora há pouco, sobre as suas características de jogo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como que você é o Léo em campo, né? Quais são as principais características de jogo? Olha, cara, eu vim jogando de meia no meu último clube agora, que é o Maringá, e o que me destaca um pouco é o meu posicionamento físico dentro de campo, que pelo meu estilo de jogo que me jogando exigia muito. Então, em questão o estilo de jogo do Rogério, eu gosto muito desse jogo que por eu não ter assistido no dia, eu assisti o último jogo desse tic-tac que tem ali no meio. Eu acho que cai bem ali com a rapaziada do meio ali. Pergunta do pastor Thiago, como você encara a chegada em um time que precisa fazer gols, né? Que cria muito, porém não tem acertado tantas finalizações, né? De certa forma, isso é um fator que motiva ou te traz algum tipo de pressão vir atuar na equipe agora? Não, cara, eu acho que concentrar um pouquinho mais na última bola, cara, e na hora de finalizar. Eu joguei com o Matheus Lucas também, joguei com caramba, o Ítalo, que é um finalizador nato ali também. Eu acho que é caprichar um pouquinho mais nessa última bola e arriscar mais, o que eu acho que a gente tem que chutar um chute de fora da área, que é a nossa bola parada, que é muito boa, é aproveitar. Eu acredito que vamos colocar em prática já na terça-feira aí, 7h30. Última pergunta para você, Léo, do Leonan, do Globoesporte.com. Xará. Né? Ele recebeu o seguinte: muita gente falou das suas características nos comentários, né, na sua postagem de apresentação, e falaram sobre a sua capacidade de criação. Eu gostaria que você analisasse o seu estilo de jogo e a possibilidade de, quem sabe, substituir o Luciano Naninho, que é um jogador que tem muita identificação com a torcida do Voltaço, né? Como você avalia tudo isso, a sua chegada com essa grande expectativa do torcedor do Voltaço? Sim. Cara, eu sou um cara muito trabalhador, cara. Eu trabalho muito e deixo essa decisão aí pro professor. Então, a hora que ele vê que eu tô rápido para jogar, eu vou estar preparado para dar o meu melhor, como sempre. E se Deus abençoar aí, que seja uma passagem muito boa, muito, muito firme aí com o Voltaço. Agora, uma mensagem sua para a torcida do Voltaço.
torcida do Voltaço, nós queríamos que você falasse o que o torcedor pode esperar. O torcedor pode esperar do Léo e queria que você convocasse a torcida para o próximo jogo em casa. Cara, eu estou muito feliz, como eu já falei, dá para ver isso. Estou muito feliz de estar aqui. O torcedor pode esperar muita entrega, muita dedicação dentro de campo. Vou dar o meu melhor, como sempre, e aproveitar e já convocar a todos aí do Voltaço nesse jogo importante, que terça-feira, voltar ao rumo da vitória, que isso aí vai nos dar sequência para nos dar mais confiança ainda para a da temporada. Zada, nós vamos encerrando aqui as nossas apresentações. Eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre esse momento que o Volta Redonda passa agora, com a chegada de 2 jogadores que chegam para encorpar o elenco, né? Sim. Então, que, na verdade, a gente precisa dessa força de todos, né? Aqui dentro do clube, é uma cidade inteira que está sendo levada aí por todo o país. A gente representa uma cidade, aqui não tem nenhum tipo de vaidade dentro do clube, aqui desde quando a gente entra no clube, do porteiro ao presidente, a gente respira o clube, a gente está aqui no dia a dia, mas a gente precisa também que essa força venha do torcedor, do morador, da cidade, que eles também vistam a camisa junto com a gente, que eles possam ir ao estádio e nos incentivar. Eles fazem isso, mas a gente precisa de uma força maior. E que a gente consiga, de uma forma muito tranquila, e a gente possa ter talvez uma sintonia, talvez, era essa a palavra, uma sintonia entre os moradores, entre os torcedores, que a gente possa criar uma unidade aqui e que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa marca e o nosso time, que é o Volta Redonda Futebol Clube. Desejamos boas-vindas, né, ao Léo, e agradecemos a presença tanto do Léo quanto do Zada também nessa apresentação aqui no Volta Redonda. Obrigado. Valeu.